Está no ar mais um episódio do seu podcast semanal Doses de Atipicidade. Eu sou Carla de Castro, nutricionista, apresentadora e criadora desse canal. E aqui no Doses de Atipicidade você encontra acolhimento, informação de qualidade, respeito e muito cuidado. Então sejam muito bem-vindos. Já vou pedir um favor, peço que vocês compartilhem esse podcast com quem pode ter interesse sobre o tema. Aqui nós falamos sobre autismo e neurodiversidade. E hoje é um episódio super, mega especial, porque eu tenho uma convidada que, além de ser uma mãe atípica, ela é ativista da causa. Então, eu tenho hoje a Ana Calisto, ela é gestora pública, mãe atípica, idealizadora da comunidade Autistec. Gente, uma comunidade gigante que envolve muitas pessoas que têm relação com o autismo, além das mães atípicas, é claro, e também do raio-x do autismo, que tem o papel de levantar dados e também de fomentar políticas públicas para essa comunidade que precisa de tanto apoio e de tanto cuidado. Então, Ana, seja muito bem-vinda. Eu estou muito feliz. É uma honra para o Doses de Atipicidade receber você aqui hoje. Que bom que a sua agenda deu certo com a nossa e eu consegui trazer você. Então, é um prazer para a gente ter você aqui. Tenho certeza que você tem muita informação para trazer para a gente. Então, por favor, se apresente. Eu que agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui no Dose de Atipicidade. Para mim é algo assim inenarrável poder falar do autismo, que ele veio e me deu uma rasteira, mas eu me levantei bastante rápido, né? Então, meu nome é Ana Calisto, eu tenho 37 anos, eu tenho 3 filhos, um deles é atípico, que é o Ravi Calisto. E foi através dele que nós conseguimos aí imaginar tudo que nós poderíamos fazer em modo macro, né? O diagnóstico ele veio de uma maneira assim muito forrageira, né? Ele nos trouxe uma possibilidade de sair do egocentrismo, porque a gente só pensava nas nossas demandas. E hoje não, hoje eu penso nas demandas de várias mães. Nós temos aí a comunidade Autistec, que hoje já tem mais 137 mil seguidores no Instagram. Uau, gente, tá vendo, né? Aqui é uma mulher braba. Foi algo feito com muito despretensiosamente. A gente fez começamos ali com o pai do Ravi, com meu filho mais velho, comigo e a minha irmã, que sempre me acompanha. E a gente foi convidado para ir para Campus Party. E a gente gosta muito de tecnologia. Perfeito. Então, por que não juntar essa questão do autismo e desmistificar essa questão do uso da tecnologia? Porque as pessoas querem fazer, às vezes, não pode usar o celular, não pode isso, não pode aquilo. Mas a gente quis trazer isso como um fator aliado para o desenvolvimento da pessoa autista, principalmente porque o meu filho ele tem muito acesso à tecnologia e foi através da tecnologia que ele começou a balbuciar as primeiras palavras, porque ele já estava com um atraso muito grande, né? E então a gente começou desenvolvendo realidade aumentada. Nós tivemos o convite da Campus Party para levar a nossa comunidade. À época nós ganhamos ali 250 ingressos, cada ingresso ali custando por volta de R$300. Uau, belo fomento, né, do projeto. E nós começamos ali nos movimentar de forma muito despretensiosa, como eu disse anteriormente. E se tornou hoje, assim, no WhatsApp a gente tem uma comunidade lá com 300 famílias de todo o Brasil. No Instagram já temos toda essa proporção. Nós já temos um site onde a gente fala sobre a raio-x do autismo, que ao decorrer do programa a gente vai dar mais informações, mais detalhes. E é isso, eu sou estudante de fonoaudiologia, pós-graduanda em gestão de recursos sustentáveis. Então, hoje eu trabalho focada para o desenvolvimento de municípios, né, através da raio-x do autismo. Perfeito. Vocês estão vendo que não é brincadeira, não, né? Informação aqui é demais. Ana, vamos lá. Já estou sabendo que você tem outras pessoas atípicas na família, para além do Ravi, a gente vai falar um pouquinho do Ravi também, mas me fala como é que o autismo chegou, quanto tempo tem que você tem contato, aonde despertou essa necessidade desse olhar mais cuidadoso, que eu já sei que foi bem antes do Ravi. Isso. Conta um pouquinho isso pra gente, como que foi você, independente de ser a gestora e de ser, né, ativista nessa área, como mãe, como mulher, como tia, enfim, como é que foi esse movimento? Então, a gente tem o João Paulo, que hoje tem 14 anos. A minha irmã, ela descobriu o autismo muito cedo. Só que a gente sempre viu ela desassistida. A gente não tem políticas públicas que assistam, a gente não tem a saúde, porque as pessoas pensam que o autismo é assistencialismo, e não é bem isso. Não, vai bem mais... Exatamente. Bem o assistencialismo, ele é um dos quadrantes ou uma das triangulações de atendimento que o autista tem que ter. Então, envolve saúde, educação, assistencialismo e outras triangulações do governo para poder fazer esse atendimento. Então, ele foi para a escola... A gente mora em Santo Antônio Descoberto,
que é em torno de Brasília, e ela veio para Brasília para trazer ele para estudar. Então, a gente já viu uma dificuldade muito grande de acesso à educação por falta dessa questão do monitor, do AE, do AT, enfim. As terapias ele também não teve acesso, foram muito poucas, só que nós não tínhamos ainda uma força motriz, vou dizer assim, para poder movimentar. E eu era muito nova também à época. Eu já tinha o Pedro Henrique, que hoje tem 19 anos. Então, eu tinha a minha própria demanda. Como eu até comentei com você nos bastidores, eu tinha o meu egocentrismo, né? Eu tinha que preocupar com as minhas demandas e ajudar... Tem uma organização de vida aí Exatamente. que muitas vezes não está disposta a ser interrompida, né? Exatamente. Então, assim, eu me vi num cenário onde eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa diferente para o João Paulo ter uma vida de qualidade. Então, nós diagnosticamos o João Paulo, depois nós tivemos a Cecília, que é a minha afilhada, que eu amo demais, e depois, então, nós descobrimos o Ravi. Nós temos outros subdiagnosticados por não ter acesso a essa questão do diagnóstico. A gente percebe que o diagnóstico ele se tornou algo muito intangível para as pessoas que não têm acesso financeiro, né? Essa é uma verdade dura. Muito né? dura. Eu falo muito aqui, quem acompanha o Dose de Atipicidade sabe, eu falo muito aqui a respeito do diagnóstico precoce, quão é importante as mães não deixarem passar os sinais, né? Eu sempre escuto das mães, Carla, a mãe sabe, Carla, a mãe sente. Então, eu já falei isso aqui várias vezes, não deixe passar, não negligencie, não é uma negligência porque a mãe quis, mas pela própria demanda, que a gente não quer nenhum culpado. Mas aí tudo bem, uma mãe que não tem condição de pagar uma avaliação neuropsicológica porque ela está cada vez mais cara. Aqui em Brasília tem profissionais que cobram em torno de R$4.000 para fazer uma avaliação neuropsicológica. Verdade. E não é uma crítica ao profissional, porque cada profissional sabe o quanto custa o seu trabalho. Exatamente. Mas se eu tenho uma mãe que não tem recurso, uma mãe carente, uma mãe, de repente, que não tem como bancar esse valor, ainda que ela perceba os sinais, como que ela faz? É verdade. E aí esse discurso de, a gente tem que estar atento às crianças, tem que estar atento aos sinais, isso cai por terra. É verdade. SUS-DF, a fila está de 3 anos para uma avaliação neuropsicológica de uma criança. E assim, quando você vê falar de de uma avaliação neuropsicológica, a gente vai muito aquém do que isso. Porque, por exemplo, existem mães que teve a poda neuronal ainda da criança e ela precisa urgentemente de ter a fono para poder dar esse suporte, para poder falar sobre essa questão da fluência, da fala, da comunicação. E essa mãe, ela se vê totalmente desassistida, porque não tem profissionais capacitados nessa área, né? Tem ali a questão da CA, que é a comunicação aumentativa alternativa, que a gente tem pouquíssimos estudos ainda para poder fazer relevância nesse tema. E a gente percebe que não tem ainda o comprometimento dos profissionais, digo aspas, em fazer atendimento específico para a pessoa autista. Muitas pessoas falam assim, Ana, você só veio para o autismo por conta do Ravi. Sim, vim por conta do Ravi, mas eu faço a minha parte como? Eu estudo fono, faço uma pós-graduação em gestão lá na UNB, eu fiz uma startup voltada para saber quem são as pessoas autistas, de fato, município a município. Nós tivemos agora o CDC, que liberou, né, ali dia 17 de abril, nos Estados Unidos, ali, aquele relatório onde diz que 1 para 31 é a prevalência, mas se você for ler o relatório, você vai ver que ainda existem muitas lacunas a ser discutidas, porque foram 16 lugares mapeados, o antigo foram 11. Então, se você tem 16 lugares mapeados e se você tem, por exemplo, uma pessoa que veio de um condado para o outro e que ficou lá 15 dias, ele vai contar como uma pessoa daquele relatório. Perfeito. Então, a gente tem um número ainda meio que manipulado. Não sei se dentro de uma situação onde não dá para se ter tanta certeza nesse sentido. Depois, soltaram do IBGE com muita dificuldade. Sexta-feira, né, a gente marco, né, na nossa história. Primeira então, vez que o IBGE foi publicado com dados sobre o autismo. E deixou a gente um pouco triste, né, na verdade. Triste pelos dados e triste também porque a gente sabe que não está refletindo exatamente a realidade, né? É verdade. Então, lá diz que é 1 para 31, aqui já diz que é 1 para 38. Então, perfeito. Há uma disparidade aí nessa questão dos números, mas isso não nos abala. Eu acho que o meu papel e o seu aqui hoje é trazer informação de qualidade, como que essas mães podem consumir e ser protagonista da vida do filho delas, né? No meu caso, quando eu descobri o autismo do Ravi, eu fiz uma imersão de pelo menos 60 dias de estudo.
Eu tenho hiperfoco, eu acredito que eu tenho ali um fenótipo ampliado para o autismo e eu gosto muito de estudar. Então, eu estudo full time. Se eu não estou dormindo, eu estou estudando ou estou trabalhando. Eu não faço outra coisa. É muito difícil ficar numa Netflix assistindo. Eu super te entendo, porque eu também tenho o mesmo comportamento. Mesmo. E aí, eu entrei em imersão, aí eu estudei Tiago Castro, aí eu estudei a Angélica Ávila, estudei Gildomar, estudei Lucelmo Lacerda, inclusive ganhei um livro dele pela comunidade autografado, falando sobre essa questão da educação, que ele é um PhD, né, formado pela UFSCar. São todos profissionais muito reconhecidos. E, gente, vocês voltem aí, anotem esses nomes que a Ana acabou de trazer, que são profissionais que, pra gente, são ícones, né? Eles representam o autismo no Brasil. Tiago de Castro, Lucelmo... Paulo Liberalesso. O Paulo, a própria Ávila, que é daqui de Brasília, a Angélica, que é daqui de Brasília. Exatamente. E muitos profissionais que representam a comunidade, né? Cada um ali na tua área, mas que tem uma relevância muito grande pra gente, né? Tanto para os profissionais que atuam nessa área. E aí, a Ana, ela assume as duas cadeiras, né? Além dela ser uma mãe atípica, ela tá se formando aí em fono. Exato. Né? Fonoaudiologia vai desenvolver também mais um trabalho com os pacientes atípicos, Exatamente. Né? Inclusive, a gente já até fez alguns desenvolvimentos de trabalhos para ajudar a aprender brincando. Eu percebo que nas terapias do Ravi existe uma quantidade de terapias muito engessada. E eu gosto de uma coisa mais livre, uma coisa mais onde as crianças elas possam se sentir parte daquele meio. Né? Então, em casa, a gente faz muita brincadeira. Na minha casa tem muitas cerâmicas na parede, então deixo ele riscar, eu deixo ele copiar, eu deixo ele fazer várias coisas para ele se sentir parte daquele meio. Né? Porque a gente já tem essa questão do capacitismo em muitos ambientes. Né? Então, eu prefiro que ele esteja à vontade em casa, na escola. Ele foi muito bem recepcionado. A gente dá glória a Deus porque ele estuda em tempo integral. Então, a gente teve essa... É raro encontrar, hein? Raríssimo. Escola em tempo integral e que faça um bom trabalho com as crianças atípicas. E ele foi dispensado do uso de turmas reduzidas e do acompanhante terapêutico, por quê? A escola, por ser uma iniciativa, ela é um instituto, que ela é contratada pelo GDF. Então, ele já vem de um berço ali mais acolhedor. Perfeito. Não precisa, o Ravi não precisa de nenhum tipo de intervenção na escola. Ele tem tudo que ele precisa lá, que é o Instituto Cocristo ali em Águas Quentes. Então, ele tem todo o atendimento que ele precisa. Excelente. E quando nós descobrimos o autismo dele, ele estava com 1 ano e 8 meses. Com 2 aninhos, ele conseguiu a vaga dele, que é algo raríssimo. Olha que Mas coisa eu corri boa. atrás de tudo quanto era carteirinha, porque hoje as mães, eu vejo que elas faltam muita informação com relação aos direitos dela. Né? Então, a gente tem direito a benefício de prestação continuada por família, a gente tem carteirinhas, a gente tem várias coisas que dá para fazer, que dá para você ter acesso caso você necessite daquele serviço. Então, eu montei o Instagram, só voltando um pouquinho, montei o Instagram para a gente ir lá para Campus Party, cresceu demais e a gente transformou numa comunidade onde todos podem ter acesso. É uma comunidade minha, é uma comunidade sua. Perfeito. Então, tem conteúdo de todo mundo lá que eu gosto e que eu vejo que dá para fazer uma sátira brincando, tirando aquela mãe ali daquele tempo de luto, que a gente sabe que tem esse tempo de luto. Nesse tema tenso, né? O autismo, ele traz... O transtorno do neurodesenvolvimento, em especial o autismo, ele traz muita tensão. Exatamente. Né? É um assunto delicado, é um assunto que as pessoas evitam muitas vezes. Então, a gente tem que trazer isso para um padrão de normalidade de fala. Exatamente. De poder perguntar, o seu filho é autista? Ah, você é autista? Tem diagnóstico ou não tem? Como é que você conduz o tratamento? Porque tudo ainda tem muito melindre. Muito. Né? E a gente está vendo aí o número de autistas no Brasil, 2,4 milhões de pessoas são autistas dentro do Brasil. Dados agora que foram publicados recentes, né? Do IBGE, que saiu sexta-feira agora, última sexta-feira. Isso. Então, a gente tem dados muito recentes e uma informação que ainda é subdiagnosticada. Então, é uma condição, é uma realidade. Eu falo muito isso. O autismo não é bom, ele não é ruim. Ele é uma condição. Ninguém está aqui querendo, vamos atuar para reduzir o número de autistas. Não, a ideia não é essa. A ideia é promover a inclusão, promover políticas públicas e assistir quem não tem assistência. É verdade. Olhar para as pessoas que não têm esse viés, né? Esse braço, que não tem esse suporte, que não tem esse apoio. As mães que muitas vezes estão solteiras
ou, né, já tiveram filhos solteiras, ou por conta de qualquer questão, além do diagnóstico, acabaram se separando. Sim. Os pais também, a gente fala muito das mães, mas também tem os pais atípicos. Então, a família inteira, né, que acaba se envolvendo ali nesse processo. Então, a gente precisa de políticas públicas para essa população. Fora os autistas adultos, que é uma população que eu tenho olhado muito. Eu sempre tenho trazido aqui essa discussão. Então, a gente, às vezes, fala muito do autismo na criança. Verdade. Né? A criança, a mãe da criança. Eu participei de um evento na Câmara Legislativa agora recente, cuidando de quem cuida, excelente. É um projeto de lei maravilhoso. Mas e o adulto? Como é que a gente faz com o adulto? Verdade. Que não tem suporte também, que passou a vida ali, muitas vezes, num sofrimento sem diagnóstico. E até hoje ninguém está olhando para ele. É verdade. E assim, partindo mais para essa questão do adulto que você levantou, a gente tem um projeto lá em Santo Antônio que eu fiz juntamente com uma amiga chamado Fios de Autonomia. O que são os fios de autonomia? É quando a gente capacita esses adolescentes ali de 12 a 29 anos para que eles tenham ali uma capacidade de monetizar o seu trabalho. Então, a gente ensina ali o crochê para ele de uma forma terapêutica, onde eles possam desenvolver esses produtos e a gente vende através das redes sociais para que eles possam ter ali o seu retorno financeiro. Então, dando a possibilidade até mesmo de ele comprar uma roupa nova, de ele poder ajudar a comprar sua medicação, porque a medicação também é coisa que não é acesso para todos, e é uma medicação que é super cara, a gente vai falar agora, vou até passar a bola para você, suplementação é caríssimo, meu filho tem transtornos alimentares, então ele come arroz, feijão preto e batata. E muito raramente, ele gosta de uma sopa, aí eu coloco tudo dentro, depois bato tudo, não sei nem se é nutritivo, mas eu dou. Gente, na seletividade alimentar, a gente quer que a criança coma alimentos saudáveis. Já vou fazer um alerta para você. Se você é uma mãe atípica, se você tem um filho atípico em casa, cuidado com, ainda bem que ele comeu pizza. Eu sei que muitas vezes, em alguns momentos, as mães passam por isso. Nossa, ela está vibrando porque ele comeu qualquer coisa. Mas a gente não pode perder o olhar de que a criança tem que comer alimentos saudáveis. E isso é uma trajetória. Né? Uma criança, assim como o Ravi, que está comendo arroz, feijão preto e raramente um vegetal ou uma sopa batida, não vai ser da noite para o dia que a gente vai conseguir vencer essa seletividade alimentar. Não mesmo. Isso tem tratamento, isso tem um protocolo. É exatamente a área que eu atuo. Sou especialista nos transtornos do neurodesenvolvimento, em especial o autismo, e eu trato muitas crianças com seletividade alimentar. E não é só ir para terapia alimentar, não. Não adianta sentar uma criança num banco de terapia 20 horas semanais, 30, 40. Já tive crianças que faziam 40 horas semanais quase de terapias, né? Uma terapia em cima da outra, a mãe exausta, a criança exausta. E a criança não vai comer. É verdade. Porque se ela tiver uma disfunção metabólica relacionada a um processo de ausência de nutrientes, de uma desnutrição, não é a terapia que vai resolver. É verdade. Não dá para olhar só para o comportamental, tem que olhar para o metabólico também. Exatamente. E eu penso que dentro dessa questão do tratamento multidisciplinar, transdisciplinar, tinha que ter e tem que ter a atenção mais voltada para essa questão nutricional, porque a gente sofre muito. Eu tenho uma pacientezinha, que eu não vou dizer o nome porque é menor e nem tem autorização da mãe dela para dizer, mas que ela come, tipo, ela faz o macarrão, depois ela passa na airfry para poder ter crocância para a criança se alimentar. Ou seja, é um trabalho muito dispendioso para essa mãe. É um trabalho onde ela tem que, de fato, estar focada somente no cuidado. Sim. E como que essa mãe faz para poder fazer uma unha, cuidar do seu cabelo? Às vezes ela é uma mãe solo. E aí é onde entra os fios de autonomia. A gente dá autonomia financeira para essas famílias. A gente ensina, a gente dá a vara e ensina a pescar. Então, a gente ensina ela a fazer os crochês, ensina ela a fazer vários trabalhos com essa área cultural. E aí faz com que ela tenha ali o seu retorno financeiro. Além de outros projetos que a gente tem lá. Sensacional, Ana. A gente tem o apoio para as mães também, que inclusive é esse mesmo nome, Cuidar de Quem Cuida. A gente percebe que muitas mães que falam com a gente já sofreu abuso, já sofreu violências domésticas, enfim. Então, a gente traz uma psicóloga. Doutora Tayane, obrigada por você estar conosco nesse lugar. Já vamos convidá-la. Pois pronto, Tayane, vem aqui no Dose de Atipicidade falar sobre esse projeto que é maravilhoso. Você faz parte de tudo isso. Inclusive, eu enveredei e tive coragem de fazer isso por conta dela, porque ela é uma pessoa, assim, referência em Santo Antônio, e ela falou sobre a dor dela de não encontrar apoio para o diagnóstico da filha dela. E eu falei, gente, se ela teve coragem de falar, eu também tenho. Pronto. Então, eu fiz um vídeo lá de, sei lá, quantos minutos, falei sobre o diagnóstico e ali se abriram portas, se abriram porteiras, se abriram tudo. Então, a gente fala de tudo e de tudo muito, né? Mas, voltando para só para fechar o raciocínio.
essa questão alimentar, ela tem que entrar dentro dos tratamentos em instituição de terapia. Não adianta somente a fono, a TO, é importante com toda certeza. Mas a criança que ela tem uma seletividade alimentar, ela não consegue nem raciocinar porque ela não produz nutrientes. Perfeito. Né? Ela não produz o que ela precisa para poder captar essas respostas. Né? É uma alteração metabólica, exatamente. Né? A desnutrição, ela traz muitos prejuízos para a criança. Aí tá vendo gordinha? Não, tá gordinha, mas o gordinha não é saudável. Bochecha rosa de alergia alimentar. Exato. Inclusive, gente, olheira em criança é um grande sinal de alergia alimentar. Se o seu filho em casa tem aquela olheira mais profunda, pode saber que ele pode ser um caso de alergia alimentar. E essa bochechinha rosinha também, principalmente dessas crianças, né, mais rechonchudinhas, mais gordinhas, também pode ser uma alergia alimentar. Então, isso precisa ser investigado. Isso pode ser uma comorbidade associada ao diagnóstico do autismo. Inclusive, eu fiz gravei um podcast com a nutricionista Ruth Moura, falando sobre biorressonância e as alergias alimentares. Esse é um tema que é sensível para você. Volta lá, que tem um podcast só sobre isso. Vale a pena assistir. E a falta de informação sobre isso para as pessoas de forma geral, né? Não só para as mães. Não. Às vezes eu converso com profissionais da área da saúde, as pessoas me perguntam, Carla, mas legal você ter um podcast, mas você faz o quê? Quem é você? Eu falo, eu sou nutricionista. Aí a pessoa volta e fala, mas nutricionista? Mas você também é psicóloga? Não, eu sou nutricionista. E muitas vezes eu deixo a pessoa refletir um pouquinho. Cuida do primeiro cérebro, e aí né? Mas como assim? Sempre tem a pergunta, como assim? Porque as pessoas ainda não conseguiram compreender a importância da nutrição dentro do autismo. Elas ainda não entenderam que o intestino e o cérebro é uma conexão direta. E muito mais informações saindo do intestino para o cérebro do que o contrário. Então, uma pessoa que se alimenta bem, que tem um intestino saudável, que absorve bem os nutrientes, vai ter um cérebro mais responsivo. Com certeza. Não adianta colocar a criança, mais uma vez, em milhões de horas semanais de terapia, se ela está com dor, se ela está com fraqueza, se não tem nutriente chegando, se ela está irritada, se ela está chorosa, se ela está com comportamentos agressivos. Verdade. Se ela não dorme bem. E a nutrição é base. Na verdade, a nutrição é base para todo humano. Por que o autista seria diferente? Verdade. E a gente vê eventos enormes, a gente vê falas de pessoas super importantes e relevantes que ignoram, não por querer muitas vezes, mas por falta de informação, 100% a importância da alimentação. É verdade. Então, um dos motivos do podcast também, do lançamento desse podcast, que está fazendo agora 8 meses já de vida, é fomentar, é divulgar, é colocar na rua a informação sobre alimentação no autismo. Não tem como tratar um autista sem ter uma nutricionista do lado. É verdade. E assim, a gente vê que a falta de dados também acaba atrapalhando isso, porque, por exemplo, hoje a gente vai fazer o nosso projeto piloto rodar lá em Santo Antônio, que é da Raio-X do Autismo. Perfeito. A gente vai fazer ele somente no entorno, nesse primeiro momento, onde a gente vai captar dados coletados voluntariamente pela população de Santo Antônio, onde a gente vai poder tratar desses dados e identificar o que essas pessoas precisam. E dentro do nosso questionário vai estar lá, ele tem algum tipo de transtorno alimentar? Porque se eu tenho isso, eu tenho como notificar a Secretaria de Educação, para que ela possa ampliar ali a questão da nutrição voltada para a pessoa autista. A gente pode fazer uma notificação para o Ministério da Agricultura, para que ele desenvolva políticas assistivas para essas pessoas. A gente pode ampliar o PENAI, a gente pode fazer várias coisas, mas a gente só pode fazer através de dados coletados real. Não adianta a gente ficar no achismo, tem ou não tem. Porque para eu poder fazer, por exemplo, o plano plurianual, eu preciso de saber 4 anos para frente o que eu vou poder gastar de recolhimento e como que isso vai funcionar. Tem que planejar, né? Exatamente. Então, para eu fazer a minha LOA, o meu LDO, eu posso revisitar a qualquer momento essas leis, ou esse projeto, ou esse orçamento. Mas eu preciso saber como gastar, onde aplicar. E hoje eu vejo que não há um interesse nórdico das pessoas quererem aplicar para a pessoa autista em específico. As pessoas me perguntam mais uma vez, Ana, por que o autista? Porque eles são invisibilizados. O autista hoje, ele não tem uma política, de fato, que assiste ele além do dia do autista, além de direito a uma carteirinha. A Constituição, ela vai dizer que nós todos temos direito à saúde, mas nós que somos mães que pagamos o plano de saúde, nós pagamos a saúde 2 vezes, pelo nosso recolhimento e pelo plano de saúde. Então, a gente tem um gasto excessivo, onde a gente poderia estar fazendo outras coisas com isso. Aplicando em outras frentes.
presentes nas terapias. Exato. Então, assim, hoje a gente percebe que, por exemplo, o Start BSB, que foi o programa que eu vim pela FAPDF, que é o Fundo de Amparo à Pesquisa aqui do Distrito Federal, ele pegou o meu projeto e me jogou simplesmente lá em cima. Por quê? Dentre 230 projetos, nós ficamos em 23º lugar. E hoje nós temos uma mentoria da TXM, que ele é uma plataforma onde nos qualifica enquanto gestores de projetos. E ela fala, de fato, como que a gente tem que desenvolver modelo de negócio, tipo de pitch, como que a gente tem que fazer. Porque é muito fácil, às vezes, você apontar o dedo por que você é nutricionista e quer falar de autismo. Sim. Ou por que eu sou mãe atípica e quero falar de dados. Eu quero falar porque esses dados não existem. E se eles não existem, eu não tenho como aquele município ter qualidade no desenvolvimento do seu orçamento público. Então, eu não quero desperdício no momento de uma contratação de uma TO. É uma TO que cuida de quê? O que ela é especializada? Não, ela é TO, tá? Mas ela tem que ter uma especialidade. A Senão criança ela vai vir e não vai cumprir o papel que eu preciso. Exatamente. Não vai ter efetividade. Exatamente. A criança autista, ela pode ter vários tipos de comportamentos que, se a pessoa não tiver preparada ali, ter feito uma especialização em aba, se ela tiver feito algum tipo de outra especialização na área dela para atender, ela vai tomar um chute de uma criança, ela vai derrubar uma criança, porque as crianças autistas, independente do seu nível de suporte, ela tem suas limitações. Tem. E a faculdade, eu vou dizer para você, essa é a minha 3ª faculdade, e ali você aprende de forma rasa o que você precisa. Toda faculdade tem isso, né? Eu sou formada vou fazer esse ano 20 anos de formação de nutrição. Uhum. E quando eu saí, o meu desespero era tão grande que isso me afastou da área. Eu fiquei 12 anos fora da nutrição. Meu Deus. Depois de 12 anos, eu resolvi retomar. Então, tem 8 anos que eu tô de volta na nutrição. Dos 8, 5... eu estou dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento. Eu sou pioneira no Brasil, na nutrição, dentro do autismo. Eu sou da primeira turma de formação. Uhum. Só que quando eu saí da faculdade, há 20 anos atrás, 2005, era desesperador. Eu me formei e falei, não vou trabalhar, eu não tenho a menor condição de trabalhar com isso aqui. Como é que eu vou cuidar de pessoas, de gente? E eu vejo que muitas faculdades, ainda, 20 anos depois, são do mesmo jeito. É uma formação rasa e básica, mas ainda bem que existe, né? As pessoas se formam, felizmente. E cada um vai traçar o seu caminho. Então, depende do nível de interesse de cada um. Então, como você já está na área, acaba aprofundando. E que Exatamente. bom que você vai trazer aí mais uma leva de profissionais especialistas nessa área junto com você, junto com o seu trabalho. Com certeza. E o meu maior papel dentro da sociedade hoje é potencializar essas mães para ter, de fato, uma serventia. Quando eu digo serventia, não é que elas são inservíveis. É porque a mãe, quando ela torna-se uma mãe atípica, ela fala, meu Deus, eu tenho que cuidar do meu filho. Vou viver para isso. A gente cria um desejo até mesmo que de enterrá-lo antes de que a gente morra, mas de enterrá-lo no sentido assim, eu tenho que ficar velha, ele tem que ficar velho, mas ele tem que eu primeiro preciso cuidar dele para sempre. Exatamente. A gente não tem mais essa capacidade de falar assim, eu não posso ter um tempo de descanso. Mas, na realidade, não é assim. Então, o que a gente faz? Eu fiz um chamamento público lá onde eu moro, falei, vocês querem atendimento? Vocês querem que o filho de vocês tenha qualidade de vida? Então, vocês têm que se propor a estudar. Não dá somente para cobrar, mas a gente tem que se propor a estudar. Então, hoje eu tenho lá em Santo Antônio 4 mães que fazem fono, tem a minha irmã que faz TO, eu tenho uma sobrinha que vai fazer agora psicologia. Então, a gente está montando um instituto, inclusive ele já existe, o Instituto Ravi Calisto, tem 3 anos que a gente está movimentando o Instituto Ravi Calisto. A gente tem uma sede em Brasília e uma em Santo Antônio. Perfeito. Então, a gente precisa, de fato, demonstrar que o protagonismo da família, ele pode acontecer. Né? Mesmo que a gente tenha um grande número de pais que se evadem dos seus lares por conta da demanda, às vezes nem se evade, mas ele é provedor, então ele tem que sair para trabalhar e a mãe fica ali. Mas hoje existem muitas maneiras de você fazer um curso, ou que seja online. Inclusive, a gente até teve agora uma resolução sobre os EADs, né? Que a área de saúde vai diminuir essa questão de carga horária, enfim. Perfeito. Mas mesmo com essa diminuição de carga EAD, ainda possibilita que a mãe estude, que se torne ali a terapeuta do seu próprio filho, sabe? Porque não vai encontrar, Carla, você pode procurar. Eu falo porque eu sou mãe atípica, eu sei. Hoje eu pago, em média, sei lá, 3 mil e poucos reais de plano de saúde. E, às vezes, eu me sinto culpada porque eu vou visitar uma mãezinha para levar alguma coisa e ela está comendo um pão com óleo soia frito. Então, assim, a gente não pode deixar de fazer alguma coisa por essas famílias somente por nosso egocentrismo, por achar bonito. Não. A gente tem que fazer com que as prefeituras, elas se unam em todas as frentes. Conforme eu falei anteriormente, ela tem que se unir em assistencialismo, em saúde e educação para que essas famílias possam ter qualidade
qualidade de vida. Imagina essas famílias com esses autistas. O meu sobrinho, por exemplo, ele já não vai para a escola, já tem 1 ano e meio, porque não encontra um AT para ficar com ele. E ele já desenvolveu escoliose na coluna, já está sendo atendido pelo Sara para poder fazer uma cirurgia. Não faz por quê? Porque está acima do peso. Mais uma vez, a gente resvala nessa questão da alimentação. Se ele tivesse sido assistido lá atrás, quando foi diagnosticado, algum tipo de seletividade alimentar, ou a medicação que aumentou o nível de fome dele, isso, desculpa. Aumentou o nível de fome dele. Por que não trocou? Tá vendo como você precisa, de fato, de números assertivos, de atenção primária para essas crianças serem atendidas? Sem dúvida nenhuma. E a ausência de terapias, a ausência de assistência, a ausência de cuidado, a ausência dessa triangulação que você trouxe, assistencialismo, saúde, educação e mais, né? Diversão, por exemplo, cultura, acesso. A gente nem vai entrar nessa área, porque a gente vai entrar só um pouquinho. Uma utopia, né? Falar sobre isso aqui, quando as pessoas não têm saúde, mas a gente precisa falar sobre isso. Com certeza. Mas a ausência desse olhar e desse cuidado, que sim é uma responsabilidade do governo, sim. Gera lá na frente problemas muito maiores, questões muito maiores. Exatamente. Uma criança bem assistida ali na primeira infância, bem estimulada, ela tem total condição de se desenvolver de uma maneira mais efetiva, né? Eu falo muito isso, é o máximo potencial daquela criança. E só fazendo um adendo à sua fala... Só que ela não vai alcançar se ela não tiver uma terapia, uma assistência, um cuidado. Hoje o Ravi Calisto, o Instituto, ele faz junto com os signatários do Pacto da Primeira Infância de Santo Antônio, e a gente já vem desenvolvendo ali junto com a doutora Ivânia, a Andréia, são pessoas que são voltadas para o desenvolvimento desse pacto, e a gente vê que vai passando por vários temas, e pouquíssimo a gente vê as pessoas trazer isso à tona, sabe? Como um fator preponderante de desenvolvimento, aquela coisa toda. Só que nos últimos 2 anos, quando nós nos movimentamos, a gente tem tido recorrentes convites para participar. E a gente ficou muito feliz, né? Então, assim, a doutora Ivânia, ela, do Pacto da Primeira Infância, ela se preocupou com isso que você falou. Desde a primeira infância ela não começa quando a criança nasce. A criança, ela está sendo gerada, já é a sua primeira infância. Já. Porque o tubo neural está sendo desenvolvido e é ali que ela vai ter a predisposição de desenvolver ou não o autismo. Então, a gente já tem que preparar essa mãe. A gente já tem que preparar se ela vai ter um parto assistido de forma humanizada, se vai ser um cesáreo, porque realmente a pressão dela não condiz. Porque precisou. Exatamente. Então, você vê que a gente tem que ter um cuidado com a criança, realmente no ventre. Né? A gente tem que ter essa preocupação de dar ali, sei lá, um curso para essa mãe. Eu fui ter meu filho, aí eu vi uma pessoa tendo um filho ali do lado, tá, uma menina super novinha. Aí aquela criança, a médica foi lá, entregou, não, pode ir embora. Eu fiquei assim, como assim? Não vão dar um treinamento para ela? Pode levar o neném Não vão falar nada, tipo, não é um reborn, né? Não, eu ia falar isso agora. Não é um reborn. Na época dos reborns, né? Não é um bebê reborn, isso aqui é real. E eu fiquei olhando, um monte de demandas. Pois eu fiquei olhando assim, eu falei, será possível mesmo que de fato não daria para a gente ampliar? Tá vendo a importância de você fazer sempre ampliações? E até falando sobre esse tema que você está falando da gestante, é algo que eu tenho trazido também recorrente aqui no Dose de Atipicidade, lá na Clínica Salva. Para quem não sabe, eu tenho uma Clínica Salva Nutrição e Saúde Mental, que funciona aqui na Asa Norte, em Brasília. Eu tenho um trabalho lá de programação metabólica fetal. Que massa! Então, a gente faz essa programação. Tem uma nutricionista que faz essa programação com as mães. Que legal! Então, não é a mãe, é a tentante, né? É uma futura mãe. Ah, você quer engravidar? Eu preciso de pelo menos 3 meses de preparo. Exatamente. Na verdade, a gente fala 1 ano. Eu falo 3 meses, porque às vezes tem as ansiosas, desesperadas. Mas no mínimo 3 meses. E é a mulher e o homem. A gente precisa preparar os dois. A carga não é só da mulher. Né? E a gente fala sobre alimentação, sobre suplementação, sobre os disruptivos endócrinos, né? Que são os contaminantes do nosso ambiente, bebida alcoólica, alimentos industrializados. Então, a saúde do futuro pai e da futura mãe define a saúde do futuro bebê. Verdade. Gestação é loteria. A gente quer comprar todos os bilhetes premiados que estão disponíveis. Mas como é que eu vou comprar os bilhetes se eu não cuidar dessa tentante antes do processo gestacional? É verdade. Aí engravidou, ok. Aí vem a saúde da gestante. Então, a programação da gestação. Como é que eu vou cuidar desta mãe? Tubo neural é formado ali até o primeiro trimestre, o terceiro mês, em média. Mas, ao longo da gestação, eu tenho o desenvolvimento do tubo neural.
E às vezes você tem, por exemplo, essa questão, até partindo aqui para um outro tema, mas uma coisa simples, né? Que é o ácido fólico e ali a questão do ferro. Às vezes as mães estão ali sem isso. Aí tem uma criança que ela predispõe a nascer autista, porque tem a base genética, né? Suponhamos no caso. 30%, e ainda tem uma questão da espinha bífida, que você vai encontrar uma outra disposição genética, porque faltou nutrientes. Então, assim, a gente precisa, de fato, de cuidar, de ter uma atenção muito mais humana do que a gente tem visto aí. E o excesso também. A gente fala muito do ácido fólico como o ausente, mas o excesso. Aquela mulher começa a tomar ácido fólico, às vezes, por conta própria. Não, sem assistência. Né? Eu já sei que precisa né, da B9, precisa do ácido fólico, aí vai lá na farmácia, compra tantos de medicamentos que estão disponíveis, e são medicamentos livres, você compra como balinha na gôndola da farmácia. Aí a mulher começa a tomar 1 mês, 2, 3, não engravida, ela segue tomando, toma 1 ano de uma dose muito alta. Meu Deus. Quando ela engravida, ela tá com excesso de ácido fólico. Meu Deus. E a gente já tem alguns artigos associando o excesso de suplementação de ácido fólico ao autismo. Olha que loucura. Então, a fenda palatina, há questões associadas ali a malformações. Então, não pode ser nem ausência e nem excesso. Precisa de um profissional para olhar para isso. Quem cuida disso? Quem cuida disso, gente, é nutricionista. Exatamente. Então, tem que ter, não tem para onde correr. Então, assim, eu brinco que às vezes dá vontade de pegar um megafone e gritar na rua, né? Pelo amor de Deus, a gente tem que abrir o olhar para a nutrição. O objetivo de montar o podcast, que nasceu no final do ano passado, foi isso. Eu falei, gente, na clínica, e olha que eu atendo muita gente. Mas no 1 a 1 ali, com cada família, com cada paciente, 2 horas de consulta, eu vou morrer e não vou dar conta de divulgar a nutrição para todo mundo, óbvio. Falei, a forma mais fácil de fazer isso é montar um podcast. Vamos colocar informação na rua e trazer bons profissionais, pessoas que atuam, mães que atuam, você, né? Uma exemplar perfeita disso. Mas para trazer, dar publicidade para isso, né? Publicizar isso, dar informação, colocar informação para as pessoas poderem acessar. E eu vejo que dentro dessa questão, eu tenho muitas mães que sofrem por isso, muitas mesmo. Mas, assim, fechando esse assunto aqui da questão alimentar, nesse bloco, nessa situação, você falou da cultura, né? Nós fizemos 2 eventos ali, as pessoas falam assim, Ana, você é doida. Não, não sou doida, gente. Lá não tinha... Só sou ousada. Não tinha um Natal para as crianças. Porque o Natal lá de Santo Antônio era um Natal onde a Secretaria de Cultura fazia uma vilazinha, põe um som alto e top. Tá ótimo, é o que pode, é o que tem condição. Só que as crianças não vai, gente. As crianças, elas precisam de assistir de uma outra forma. E aí eu fiz um Natal inclusivo. Que eu encontrei, assim, parceiros maravilhosos. Quando a gente se movimenta, parece que o universo também se movimenta, isso, né? O pai do Ravi, ele é muito ativo nessa causa. Ele é uma pessoa que tem muitos contatos. Então, nós encontramos pessoas que nos doaram, assim... Eu falei, gente, será que é possível que eu estou vendo isso? Nós encontramos Papai Noel, nós ganhamos toda a parte de painel, nós ganhamos alimentação, nós ganhamos presente, nós ganhamos tudo. E aí... eu falei, cara, não pode parar aqui. Aí nós fizemos mais um outro evento, que foi o Cinema Inclusivo. Onde essa criança podia entrar e sair a hora que ela quisesse da sessão. Onde ela pudesse ficar sentada se ela quisesse, derramar pipoca se ela quisesse. Ela podia simplesmente ser ela. Né? Liberdade. Né? E ouso a dizer que não era uma sessão azul. Era um cinema inclusivo, porque nós tínhamos desde a família até autistas de 17, 18 anos, né? Então, assim, a gente viu que fez um impacto, porque Santo Antônio é uma cidade que ainda não é assistida pela cultura da forma que merece. Perfeito. Porque não tem ainda essa condição e um olhar. A gente espera que se desenvolva através de políticas que estão desenvolvendo agora, tem outros programas sendo desenvolvidos, e o autista, ele ficou no centro. Ai, foi tão lindo. Eu quero ir no você, por gentileza, me convide para ir no próximo que eu estarei lá. E tudo isso através dos dados que a Raio-X vem levantando de forma consistente, cadenciosa, preocupada, humanística, porque cada demanda daquela, por exemplo, escolher um filme. Não dava para escolher somente um filme. Não. A gente fez uma enquete onde todos participaram dentro do grupo. O que você acha desse filme? O que você acha daquele filme? Uma forma democrática. A gente vê que para o autista eles querem impor as coisas. E não é assim. Quer, não quer, passa. Não, e se diz inclusivo quando você vai ver, não passou nem perto, né, da inclusão. Exatamente. Mais uma vez, inclusão não é juntar autistas com típicos na mesma sala. Isso não é inclusão. Isso, no máximo, é integração. E nem autista com autista, porque o Ravi estava num certo local onde juntou autista maior do que ele, que não gostava de criança, e ele tomou um tapão.
Olha só. Então, assim, não vou culpar a mãe, porque a gente sabe que essa questão do espectro ela é muito ampla e as pessoas têm que entender a limitação de cada um, mas a gente tem que entender a limitação proporcionando um quadrante onde ele possa se desenvolver. Não faz sentido. Você junta um monte de autista numa mesma sala, com idades diferentes, com necessidades e comorbidades diferentes, ou então junta um autista com um típico numa salinha de aula e diz, nós somos inclusivos. Tá, e cadê a adaptação do ambiente? Tanto do ambiente como da própria criança, como da criança típica também, que precisa ser orientada. E muitas vezes não é orientada. Exatamente. Uma criança típica, ver uma criança atípica num momento ali de desregulação, ela não vai entender aquilo. E aquilo vai gerar para ela uma surpresa, talvez até um medo e um preconceito, se ela não for orientada. E a gente percebe que também demora muito essa adaptação curricular, principalmente para o desenvolvimento do PEI, né? Que é o Plano de Ensino Individualizado. Sim. Você, quando entra na escola, que você leva o seu diagnóstico ali da sua criança, você já deveria ter uma ferramenta, que inclusive nós estamos desenvolvendo uma ferramenta, tá? A gente vai fazer uma ferramenta onde o PEI vai ser instantâneo. Você vai colocar os dados da criança ali e a própria inteligência artificial generativa, ela vai desenvolver o PEI em questões de meia hora. Então, fique esperto. Vocês estão vendo que com a Ana Calixto não dá para brincar, né? Não, e tem eu jogo um tema, ela já vem com a solução. Exatamente. Eu sou uma pessoa que é provedora de solução. Eu vou terminar essa e já vou te jogar uma outra bola de algo que você vai falar assim, essa sim é a melhor solução de todas. Mas o PEI, ele precisa ser instituído para que você possa conhecer aquele aprendiz de uma outra maneira. Você vai ver ele com os olhares da limitação dele, até mesmo para você colocar ele para frequentar uma turma que seja reduzida ou que seja uma turma mais inclusiva. Perfeito. Mas, promover... Se ele tem um hiperfoco em bicho, vamos colocar um bicho mais outro bicho, é 2 bichos. Pronto. Não vou ensinar para a criança com caneca se ele não gosta da caneca. Já adaptei um ambiente para aquela criança, para que ela consiga se desenvolver Isso, para mim, melhor. é inclusão. As neuropsicopedagogas trabalham isso muito bem, né? Eu já trouxe algumas aqui no Dose de Atipicidade. A Dani veio, a Priscila também veio. Então, é um trabalho... Não adianta, equipe multi, né? Quem trabalha nessa área se apaixona pela equipe multi, então apaixona é o mesmo. nosso olhar. E assim, sozinha ninguém faz nada, né? Não. E eu percebi, Carla, que a gente precisa ter o atendimento desde o CD. Né? Que é aquela consulta onde a criança vai fazendo o crescimento. Perfeito. Hoje o Primeiro CD... acompanhamento. Exatamente. Hoje o CD ele faz através da caderneta de vacinação, correto? Só que a gente vai desenvolver agora... Por que a gente vai desenvolver isso? A mãezinha esqueceu ali a caderneta. Aí o médico vai... não, então tá bom. Não vai deixar de consultar. Não, tá bom. Anota aqui, anota aqui. Anota num papelzinho e vai. Foi. Tomou a vacina, tal, anotou ali no caderninho, beleza. Ali a gente tem o Conecta SUS, que faz toda essa parte, né? Passa ali, as meninas colocam no sistema, fica bonitinho. Só que o desenvolvimento dessa criança, principalmente na parte onde fala sobre a neurodivergência, porque tem lá a parte dos marcos do desenvolvimento, sim, a gente percebe que os clínicos, por conta da demanda, acaba não tendo essa paciência de fazer. Ou quando fazem, fica feito. Tá, mas e o governo não vai saber disso? Vai, através do Neuromap. Como que é esse Neuromap? Se a criança pontuou para... ele está com um neurodesenvolvimento mais ou menos. Pontuou, ele já vai ser mandado para uma outra vertente de equipe multidisciplinar. Perfeito. A criança tem 6 meses, não balbucia, não caminha e tem seletividade alimentar. Opa! Tá errado. Coisa errada aqui. Ele não vira ainda com 4, 5 meses? Opa, tá errado. Então, a gente vai desenvolver uma ferramenta chamada Neuromap. A Neuromap, ela vai fazer de forma digital a caderneta de vacinação. E a gente vai, através de APIs, né, de tecnologia, acoplar isso ao sistema do SUS. Obviamente que isso vai fazer parte de uma tratativa muito trabalhada, maior, não é uma coisa que já acontece ou que já existe, mas é uma coisa que nós estamos desenvolvendo pesquisas para que isso venha a existir, para que essa caderneta ela possa ter os seus sinais em tempo real. Perfeito. Você vai consultar, estou com febre de 40 graus e estou tossindo e estou com falta de ar. Você não é cadastrado com uma pulseirinha vermelha ou laranjada? Sim, a gente também tem que ter essa preocupação com os marcos do desenvolvimento. Se a gente não tiver, as crianças vão continuar sendo subdiagnosticadas ou diagnosticadas em fases onde você já perdeu a janela de oportunidade de ampliar o repertório daquela criança, você vai perder a janela de plasticidade cerebral, você vai perder a janela de ela ter uma poda onde vai ser significativa porque ela não teve reforçadores.
E aí? Então, a gente precisa ter um olhar mais focado e voltado para a pessoa autista, desde, a gente já falou sobre a mãezinha, agora a gente falou sobre a questão dos marcos de desenvolvimento, e a gente continua com esse atendimento. Mas a gente precisa sinalizar isso quanto antes. E aí, a gente, com certeza, com essa ferramenta, a gente consegue melhorar os diagnósticos, reduzir, né, os subdiagnósticos. Exato. E acompanhar essa criança, porque vai crescer, né, gente? Exato. Criança cresce, vira um adulto. E cadê os adultos autistas? Muitas vezes um adulto sem diagnóstico, sofrendo, inclusive transtorno de ansiedade generalizada, porque é a comorbidade mais comum dentro do TDAH, mas do autismo também, principalmente em mulheres adultas. Mas esse é um papo para o nosso próximo podcast. Gente, vocês estão vendo que o papo aqui não acaba, né? Quando eu acho que está acabando, ela traz mais uma informação. A gente vai ter que voltar, não vai ter outro jeito. Eu vou deixar aqui em público um segundo convite para a gente voltar para falar de tantos projetos. Tem o Raio-X, tem a comunidade Autistec, tem esse novo projeto aí, o Neuromap. Fios de autonomia. É informação demais. Agora, eu quero que você coloque aqui qual é o Instagram mais fácil para uma mãe que quer acolhimento, que precisa de apoio, ou é uma mãe que precisa de financeiro, por exemplo, né? No fio de acolhimento. Enfim, onde que as pessoas te encontram, como é que elas podem acessar, quem que dá esse suporte, se é você, se é a equipe, como é que funciona? A gente tem uma equipe hoje, né? Que faz a parte ali de triagem dessas necessidades dentro da comunidade Autistec, @comunidade Autistec, que é essa comunidade onde desenvolve somente, além de políticas assistivas, são tecnologias para desenvolvimento das pessoas autistas. Então, se você quiser encontrar a gente, é só colocar @comunidade Autistec, que você vai nos achar lá. A gente tem uma centena de conteúdo lá. Gente, tem conteúdo demais e ela já me prometeu um destaque, tá? Do Dose de Atipicidade. Nós vamos cobrar esse destaque. Vai ter. E entrem lá, gente, comunidade incrível. Eu entrei e fiquei, assim, encantada com a quantidade de informações e como essa comunidade movimenta. Então, se você é uma mãe atípica ou se você é um adulto atípico, né? A gente tá falando do adulto aqui, esse podcast também é para você, adulto atípico, que fechou o diagnóstico, né, tardio. Entra na comunidade que lá tem muita, muita informação. E contem sempre com Doses de Atipicidade para trazer mais conteúdo para vocês. Como vocês já sabem, tem presente para audiência. Esse aqui é o Biovit. O Biovit é um suplemento à base de beta-glucanas que tem um papel de modular intestino e imunidade. É um suplemento que eu uso, que eu recomendo para os meus pacientes também. E é um apoiador do nosso podcast. Então, um beijo pro pessoal da Ciência Biofarma. Muito Ana, obrigada. Esse aqui é seu. Gente, Ravi ainda não é paciente da tia Carla, mas vai ser. É, paciente da tia Carla, sim, só não foi lá ainda. Em breve ele vai passar comigo. Já falei para Ana que quem vai cuidar do Ravi sou eu. E também quero fazer um agradecimento muito especial ao Instituto Ciclos, que também é um apoiador do nosso podcast. Eu sou, além de nutricionista, né, de atuar nessa área, eu também sou professora e coordenadora de pós-graduação em autismo. Então, eu formo outros nutricionistas para atuarem nessa área também. Então, se você é um nutricionista, está procurando uma área de atuação ou se já tem uma inclinação para esta área, vem, que aqui é um mercado incrível, que traz muito resultado. Eu não falo de financeiro, mas eu falo mesmo de atuação, de você olhar para uma criança e ter a certeza de que você contribuiu para que ela alcançasse o máximo potencial dela, como tudo que a gente falou aqui hoje, né, Ana? Então, você com certeza vai ser muito bem-vinda. É uma área que está em grande expansão. Então, a gente vai precisar de nutricionistas, você pode ser um deles. E Instituto Ciclos, é só entrar lá. A nossa 6ª turma já está com inscrições abertas e você vai ser muito bem-vindo. Gente, um prazer ter recebido. Ana, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Que bom receber você e a comunidade Autistec. Se você ainda não me segue, @nutri.carla, meu Instagram. E do podcast é o Doses de Atipicidade, tanto no Instagram quanto no YouTube. Terça-feira que vem, 12h30, a gente está de volta com outro convidado. Um beijo!